Outra coisa que aconteceu, que eu comecei a fazer em 2014, o medicamento que eu estava utilizando até então, né, o Interferon, eu não estava muito satisfeito mais com ele, não com os resultados que ele apresentava, mas mais pela forma que eu tinha que usar o medicamento, injeções dia sim, dia não. Então eu fiquei sabendo sobre a vitamina D. O Coimbra, o Cícero Coimbra lá, ele tinha participado de um programa de TV, ainda em 2014, acho que no início de 2014, se eu não me engano, e eu não tinha assistido esse programa. Então tinham passado pessoas aqui em casa, minha prima para ser mais preciso, e tinha me comentado sobre o tratamento lá do Coimbra. Ela falou, pô, tá passando aqui, passou um programa aqui de TV, uma pessoa veio aqui, falou sobre vitamina D e tudo mais. Depois você dá uma assistida para ver se é interessante mesmo ou não. Num primeiro momento eu não dei muita bola para o negócio, porque não é um dos programas, aliás, não assisto programa nenhum, mas era um dos programas que eu dava menos atenção ainda do que outros, então não dei muita importância para o negócio. Então, beleza, ela me passou a informação e eu naquele primeiro momento não me preocupei de assistir, não me interessei pelo assunto. Mas o que? Acho que umas 2 semanas depois, 3 semanas depois, eu estava em casa, em frente ao computador, num final de semana, um domingo provavelmente, e aí estava lá em frente ao computador, aí começando a ver uma coisa e outra, aí chegou naquele ponto lá que eu não tinha mais nada para fazer em frente ao computador. Aí eu lembrei dessa matéria que ela tinha me falado. Aí eu fiquei tentando lembrar o nome do cara, Aí eu peguei e joguei no Google lá, vitamina D, esclerose múltipla, e eu acho que o nome do cara, eu lembrava só do primeiro nome, né? Só do Cícero. Aí joguei lá, aí já me apareceu lá a sugestão lá do vídeo, da gravação da reportagem e tudo mais. Falei, vou assistir, vai. Aí assisti lá, aí eu achei interessante, mas o cara não ia falar mal do produto dele na TV, né? Então, assim, ainda assim não me senti muito convencido em procurar saber mais para conversar com ele diretamente. Mas aí beleza. Mas aí de qualquer forma ele passou lá o endereço dele. Aí eu tinha uma visita, uma consulta com o meu neurologista também, marcada já estava agendada. Mas aí quando eu anotei o endereço dele, me pareceu algo familiar o endereço. Aí eu peguei, dei uma pesquisada onde era o endereço, onde era a clínica dele. Eu joguei lá no Google Maps para ver. Aí o endereço, quando eu vi a foto do prédio que o Google Maps me apresentou, era exatamente a foto do prédio onde eu iria para passar com o meu médico lá. Já que eu não, com o neurologista, depois que ele saiu, eu não comentei isso, né? Eu comecei no Hospital São Paulo, como eu falei, só que chegou um ponto lá que ele pegou e falou para mim, ó, tô saindo aqui do Hospital São Paulo, não vou mais trabalhar aqui, que assim, a forma que os caras querem que eu atenda aqui, não consigo trabalhar dessa forma, então eu vou ficar só com a minha clínica mesmo. Como ele foi o único que tinha até então conseguido chegar ao meu diagnóstico, ele tinha me aconselhado continuar com algumas outras pessoas, ele me passou o nome de alguns outros médicos, mas aí eu falei, puta cara, eu não vou passar com outra pessoa não, eu vou continuar passando com você. Aí eu peguei o endereço lá, nesse endereço onde o Cícero estava lá também, que depois eu descobri, mas eu falei, eu vou continuar passando com você. Então eu estava passando, mesmo tendo um plano, eu estava passando com ele de forma particular, porque eu não queria passar com um outro médico. E aí continuei com ele. E aí eu fiquei acho que um ano, mais ou menos isso. Ele deve ter saído do Hospital São Paulo em 2013. E aí, como eu falei, o consultório do Cícero era no mesmo prédio do médico que eu já passava. Aí eu falei, cara, tá muita coincidência aqui, o endereço é o mesmo,
eu vou passar com ele, mas tá muito fácil, eu vou lá passar com ele. Aí eu agendei para o mesmo dia que eu já ia para lá para passar com outro médico, o meu antigo. E aí ele ficava, eu só não me recordo agora se era um andar acima ou um andar abaixo. Mas era alguma coisa assim, uma diferença bem pequena, só de um andar. Aí eu fui lá, só que aí eu agendei com ele antes de passar com o meu médico mesmo. Então, como neurologista em geral, os neurologistas em geral não aceitam ou não aceitam o tratamento exclusivamente com vitamina D para o tratamento da esclerose. Então, vou passar primeiro com o Cícero, porque aí pelo menos quando eu for passar com o meu médico eu tenho alguma coisa a mais para comentar com ele, não só falando que eu pretendo passar para ver alguma coisa. Então passei lá no Cícero lá, e aí eu fiquei sabendo, ele me detalhou legal o tratamento, como funcionava, ele mostrou bastante dados assim. Ele conseguiu me convencer que valeria a pena eu fazer. E como eu falei, eu já estava insatisfeito pra caramba com as injeções, dia sim, dia não. E aí a vitamina D não tinha nada de injeção. Aí ele me convenceu a começar o tratamento dessa forma. Ele me passou ele me perguntou se eu estava disposto a abrir mão de algumas coisas na parte da alimentação, deixar de ingerir alguns alimentos com cálcio por causa disso. Aí eu falei que sim, não ia ter problema, eu parava. Aí deu bastante ênfase nisso. Ele falou, ó, só para deixar bem claro, você vai abrir mão do cálcio só para pegando os alimentos mais prováveis que você consumir e você vai ter que deixar de consumir. Então seria que você ter todos os leites e seus derivados. Então aí englobaria os danones, queijo e tudo mais. E se eu teria que deixar de comer queijo, provavelmente eu ia ter que deixar de comer a grande maioria das pizzas, por exemplo, o hambúrguer, por exemplo. Então teria assim bastante coisa que eu ia ter que mudar na minha alimentação. Eu falei, não, cara, não tem problema, eu largo disso para eu deixar de tomar injeção, eu largo isso sem problema. E aí ele pegou e falou, ó, eu tô te falando isso assim, dessa forma, porque assim, consegui por acaso você ficar tomando a vitamina D da forma que eu vou te prescrever aqui e você continuar ingerindo esses tipos de alimento, você não vai criar pedra no rim, você vai empedrar o seu rim, você vai perder ele, os dois. Ele falou, então assim, eu acho que não vai ser muito legal não. Então assim, você começa a fazer se você estiver disposto a, essa seria a principal. Ele passou mais algumas outras coisas, mas essa seria a principal. Eu falei, não, cara, eu tô disposto, para não ter que tomar mais injeção, eu faço sem problema. Então passei com ele, aí depois mais para frente, no próximo vídeo, eu conto a respeito do tratamento com a vitamina D. E aí, horas depois, meia hora depois, quando eu terminei a consulta com ele, aí eu passei no meu neuro mesmo, que eu já passava antes, eu tinha agendado lá, eu subi o elevador, ou desci, eu não lembro, um andar, como eu falei, e aí comentei com ele lá, passei dei o feedback de como eu estava, com o tratamento com interferon e tudo mais. Eu não tenho certeza se eu levei uma ressonância que ele talvez tenha pedido naquela situação, naquele momento. Então, comentei com ele lá. E aí comentei com ele sobre eu pretendia começar o tratamento com a vitamina D. Então, como eu já esperava a resposta dele, ele não me aconselhou em nada eu fazer isso. Não! Nem para fazer em paralelo, como eu comecei a fazer. Eu continuei tratando ainda mais uma temporada pequena, alguns meses, os dois, a vitamina D e o interferon. Depois eu larguei de lado o interferon de vez, mas ele me aconselhou a não fazer isso. Ele falou, não que ele não tenha me aconselhado a fazer os dois em paralelo. Ele me aconselhou a nem começar a vitamina D.
Já avisei que vai dar merda isso. Então, mas eu falei, não, cara, eu vou começar a fazer. Não quero, vou dar uma oportunidade aqui para o negócio. Então eu peguei, como eu falei, eu fiquei em paralelo com os dois. Depois uns 2 meses, 3 no máximo, eu parei com a vitamina D. Parei com a injeção do interferon, fiquei só com a vitamina D. E mais alguma temporada eu fiz uma ressonância, a primeira ressonância após o início do uso da vitamina D. E o resultado foi bem satisfatório no sentido de não ter progredido em nada o problema. Então isso me incentivou ainda a continuar exclusivamente com a vitamina D, porque estava estabilizada a ressonância, não teria, e eu me sentia bem também, não teria motivo para fazer essa alteração. Uma outra coisa que eu poderia ter comentado antes de eu ter começado com a vitamina D é a questão do meu peso, que eu tinha comentado com vocês no vídeo passado, que eu estava com algo em torno de uns 60 quilos. Quando eu iniciei o tratamento com a vitamina D, eu estava com 54. Estava com um aspecto bem grande de doente. Muito. 54 quilos. Como eu comentei no início, eu variava de 65 a 69, a 68 em 2012, e em 2014 eu estava com 54. Então assim, tava bem feio o negócio. E aí eu comecei com a vitamina D também por causa disso, para ver se mudava alguma coisa.